coração a essa oportunidade de estar aqui. E nós vamos ler apenas 3 versículos da Palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. E os versículos que nós vamos ler são os versículos de número 35, 36 e 37. Mateus capítulo 9, versículos de 35, 36 e 37. Esse texto diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Amém? Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. Eu, desde domingo passado, quando o pastor falou assim: traz a mensagem para a gente no próximo domingo pela manhã, eu comecei a querer assim pensar em alguma coisa que fosse bastante prática e efetiva, mas eu nunca sou prático nem efetivo. Isso me torturou durante toda a semana. Até ontem eu ainda estava preocupado se era realmente esse tipo de mensagem, esse tipo de reflexão que eu haveria de trazer hoje para todos vocês. Eu ainda tenho um outro problema, é que eu vou falar porque ela está aqui. Se eu falasse sem que ela estivesse aqui, né, seria até, apesar de ser a minha esposa, eu vou falar porque ela está aqui. Eu fui pregar numa igreja, isso no ano passado, e aí a igreja lá eles filmam e colocam no YouTube, né? Aí quando a Sônia, minha esposa, falou assim: mas isso aí não é pregação. Eu falei assim: pô, isso aqui não é pregação, é o quê? Né? Eu quero... ela vai ficar ali com raiva depois que eu chegar em casa, porque eu falei o seguinte: mas por que não é pregação? Mas porque pregação, ela mostrou que pregação é aquele tipo de, pelo menos foi isso que ela falou, é aquele tipo de pastor que chega e, né, é bastante incisivo, é bastante firme nas suas, né, declarações e tal. E foi mais ou menos uma conversa assim como eu estou fazendo com vocês, né? Então ela disse para mim: mas aquilo não é pregação. É pregação sim, tá? Mas eu não estou querendo te deixar assim numa saia justa aqui não, mas é só porque eu me lembrei dessa. E é claro, quando a esposa da gente fala alguma coisa para a gente, não é isso, irmã? A gente tem que levar em consideração também, né? Fala quando, mas você fez isso, não era para fazer isso, a gente precisa aprender. Mas como eu acho que isso não é nenhum problema, por isso que eu estou aqui colocando, e ainda bem que ela está aqui, né? Depois eu vou ter que ouvir em casa, mas de qualquer maneira, né, eu não podia deixar de fazer esse registro. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa divisa, não, para esse tema aqui: viva a compaixão. Né? Na semana passada, voltando aqui novamente na semana passada, o pastor que esteve aqui era professor de grego, e ele falou que a palavra discípulo não faz parte da Escritura Sagrada, até porque discípulo é uma palavra de origem latina. Quem lembra disso? Ele falou isso, né? Falou até da palavra matetes, que é a palavra grega, e compaixão também não faz parte. Não é palavra bíblica, não está lá no registro escriturístico no grego, né? E é algo de muito interessante também, porque quando a gente fala em compaixão, né, a gente fala desse termo, a gente precisa entender que esse com aí é porque estar junto. É uma preposição latina, com. Eu estou com você, eu sou solidário com você, eu vivo os seus problemas, eu assumo os seus problemas e as suas dificuldades, eu estou aqui porque eu sou solidário com a sua dor, com a sua dificuldade. Compaixão tem a ver com isso. Ainda que neste texto, especificamente, que nós lemos, e que o texto, né, vai dizer que Jesus, ele
vendo aquela multidão, ele se compadeceu, ele compadeceu-se daquelas pessoas. Esse compadecer-se aí não tem muito a ver com compaixão, não. Ele tem uma outra especificidade. E aí eu vou trazer também à memória de vocês dois fatos e duas narrativas bíblicas que falam mais dessa compaixão que é cobrada, não dessa compaixão de Jesus, mas da compaixão que é cobrada a cada um de nós, que é uma exigência até moral de cada um de nós. Tem dois textos que falam muito disso. Primeiro é aquele texto do doutor da lei que pergunta a Jesus o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus diz para aquele homem, doutor da lei, o seguinte, Jesus dizendo para o doutor da lei: sabes os mandamentos? Como? Por ele ser um doutor, como tu os interpretas? E aí aquele homem vai dizer: amar a Deus, né? Como é que é? Faltou a memória aqui. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo, ele vai dizer: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus: olha, você disseste bem, tu disseste bem, faça isso e viverás. Mas aquele homem não estava ainda satisfeito com aquilo. O que ele vai fazer? Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quando esse homem faz essa pergunta, ele efetivamente está dizendo que ele não observa mandamento algum, que ele não sabe efetivamente se compadecer de quem quer que seja. E aí a gente precisa fazer também uma leitura desse ambiente social, cultural, religioso que este homem Jesus vivia. Que aquele homem era um doutor da lei, aquele homem fazia parte de uma elite intelectual em Israel, aquele homem não tinha efetivamente problema nenhum com relação à sua subsistência, à sua sobrevivência. Aquele homem não tinha passado por qualquer tipo de dificuldade que a gente vê de repente com aquelas pessoas mais pobres, que têm o flagelo da fome e de outras privações. Mas este homem é que estava preocupado com a sua vida eterna. Ele estava preocupado com a sua vida eterna. Porque quando ele pergunta a Jesus, o que eu devo fazer? Aquilo não era apenas uma pergunta retórica. E quando ele pergunta quem é o meu próximo, o próprio texto vai dizer que ele queria ser justificado. Ele queria ser justificado. Aquele homem tinha um sério problema na sua consciência. A gente lê às vezes o texto e fica pensando assim: poxa, mas quem é o meu próximo? Ele estava pensando apenas em ser justificado. Aquele homem tinha um problema na sua consciência. Verdade, Deus. E chega alguém pensando um pouquinho fora da caixinha, começa a questionar toda aquela situação religiosa, social em que Israel vivia. E é claro que aquilo vai trazer algum tipo de desdobramento de outras consequências para a vida das pessoas de um modo geral. Então a gente tem um problema aqui, que aquele homem, e quando Jesus, e a praticidade de Jesus em falar para ele, quando ele pergunta quem é o próximo dele, é quando Jesus propõe o quê? A parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Um certo homem descia de Jerusalém. Ele vai propor a parábola do bom samaritano. E a hipocrisia daquele homem é tamanha, ainda que ele quisesse ter uma consciência justificada, ainda que ele quisesse ter um pensamento um pouco mais puro acerca da sua vida, porque quando
quando a gente chega numa certa idade, aí tem um problema filosófico, né? Eu digo assim, esse é um problema filosófico. Quem é jovem aí, está ainda na faixa dos 20 e poucos anos, né? Não é o meu caso, eu já cheguei aos 60, já passei dos 60. Mas quem é jovem, não se preocupa muito com isso. Mas quando você começa a chegar na faixa dos 30 e já começa a caminhar para os 40, você começa a se perguntar, mas e depois? Essa pergunta, o que será de mim? O que será de mim? Isso, os filósofos existencialistas dizem que é a linha do desespero. Isso é filosófico, não tem nada de Bíblia. Isso é a linha do desespero. Era o que aquele homem estava vivendo. Mas a hipocrisia dele continuava presente, porque ele pergunta quem é o próximo dele. Jesus propõe a parábola do bom samaritano, e ele estava tão cheio dessa hipocrisia que Jesus pergunta para ele, né, quem foi o próximo daquele homem que estava jogado, quase morto no caminho? Ele não fala o bom samaritano. Aliás, bom samaritano, isso é uma hermenêutica nossa. Jesus fala de um samaritano. Jesus nunca chamou ninguém de bom. Até quando o mancebo de qualidade chega aí e diz assim, bom mestre, olha só tem um bom aqui que é Deus, não me chame de bom. Bom aqui, samaritano, é uma hermenêutica nossa. É um samaritano. E Jesus pergunta, quem foi o próximo daquele homem que estava ao lado do caminho, quase morto? E aquele homem, cheio de preconceito e hipocrisia, vai dizer, o que usou de misericórdia. Ele não falou do samaritano, foi o samaritano. Era difícil para ele até reconhecer que foi o samaritano que fez aquele gesto, que usou de um gesto de humanidade para com aquela pessoa. Era difícil para ele reconhecer que no samaritano era alguém, era um ser humano, que tinha também bom coração. Era difícil. Hoje eu até brinco lá em casa, brincar não, porque a gente vai brincar com coisa séria, mas eu às vezes posto nas minhas redes sociais, olha só, vocês estão falando aí da Ucrânia, daquele pessoal de olhos azuis que está sofrendo com a guerra, mas está havendo muito preconceito até na hora de fugir daquilo lá. Os negros e asiáticos são preferidos para entrar nos trens, não estão deixando não, fiquem aí, nós temos que sair primeiro. Ninguém está dizendo para você não receber um ucraniano, para você não ser bondoso com ele, mas tem muita coisa que nós às vezes embarcamos, e se a gente pensar e refletir um pouco sobre muita coisa que tem acontecido no nosso meio. Então Jesus, voltando aqui ao texto, Jesus está dizendo para aquele doutor da lei, olha, você é um e literalmente isso é preconceito e hipocrisia sua. Mas eu continuo dizendo, aquele homem tinha um sério problema na sua consciência, acerca dessa vida eterna que ele já sabia, que ele conhecia, e que ele estava vendo, bom, tem algum problema aqui, tem alguma... né? Às vezes você olha para tudo e você não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes você está ali e você não encontra sentido para nada. Está acontecendo uma série de coisas e não há sentido absolutamente para nada. O outro caso também, em que alguém vem a Jesus e pergunta como eu posso herdar a vida eterna, é daquele jovem que diz que era rico. Aquele jovem chega aí, eu falei agora, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Chamou inclusive de bom mestre. Jesus falou a mesma coisa, você conhece os mandamentos? Tudo isso eu tenho observado. Então falta uma coisa, falta você usar de compaixão para com o seu próximo. Às vezes a gente pensa assim, você vai ler a epístola de Tiago, e Tiago vai dizer assim, olha, a religião pura, imaculada,
para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E ali sempre, a Bíblia está sempre nos ensinando a fugirmos da hipocrisia. A Bíblia nos ensina isso. A religião pura, na verdade não é religião, é outra palavra que não existe na Bíblia, é religião. Ali é a adoração. Você vai ler as epístolas de João, João vai dizer assim: olha só, se você diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão, que tipo de amor é esse? Então você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você aborrece o seu irmão ou o seu próximo que está do seu lado, que você vê que está ali naquele momento. Que tipo de amor é esse? E que tipo de compaixão, aí eu completo, que tipo de compaixão você vai exercer para com essas pessoas? Então nós somos cobrados. Eu digo sempre o seguinte, eu falei agora há pouco aqui da minha idade, eu sou cobrado todo dia por alguma coisa que efetivamente mostre e que confirme a cada momento essa profissão de fé, essa fé que eu tenho em Cristo. Mas para eu comprovar, para eu ter que realmente mostrar isso não é meramente, falei aqui, não é meramente um exercício de pensamentos abstratos, filosóficos, isso é a praticidade da vida. Por isso é que eu falei que daqui a pouco eu vou fazer uma diferença entre esse compadecer-se de Jesus, aqui neste texto, com essa falsa hipocrisia, com essa falta de compaixão, que essas duas personagens que agora há pouco eu citei, tanto a do doutor da lei, quanto a do jovem rico. É isso mesmo. E aí eu me lembro, e aqui uma pausazinha no texto, eu me lembro que quando eu fui morar em Minas, eu fui com um objetivo, cheguei lá, e tudo isso é plano de Deus, cheguei lá, foi outra situação, eu fui para uma cidade paupérrima, que um quarto da cidade eram de pessoas analfabetas, no estado de Minas Gerais, em pleno sudeste brasileiro, um quarto da população da cidade, eu tinha 2 membros da minha igreja que eram analfabetos. A gente não está falando aqui de Jesus, de um tempo lá de quase para mais de 2000 anos, mas a miséria humana não é uma coisa nova, não é nenhuma novidade, a miséria, a pobreza humana. E é por isso que Jesus vai dizer lá para aquele discípulo, no Evangelho de João, quando a mulher vem e joga aquele bálsamo caríssimo para ungir Jesus, e aí um daqueles lá diz assim: olha, isso aí a gente podia vender e dar para os pobres. E o que Jesus diz para ele? Olha só, os pobres, vocês sempre terão convosco. Vocês sempre terão convosco. Hoje, mais do que nunca. Você vai nos Estados Unidos, 1% do país mais rico do mundo detém quase 50% ou 70% de toda a riqueza daquele país. Diz que aquele país ainda é capitalista. Você vem para cá, é a mesma coisa. Então, se a gente tem hoje como exercitar e exercer a compaixão, temos muito mais campo, muito mais possibilidade de fazer isso, porque a miséria se aumentou, o pecado se multiplicou exponencialmente, a opressão do homem pelo homem se multiplicou, tudo isso está multiplicado. E aí eu vou morar numa cidade que 1/4 da cidade são de analfabetos. 1/4. O professor até falou para mim assim: olha, pastor, o estado de Minas Gerais todo tem uma média de 12% de analfabetos, mas aqui são 25%, só nessa cidade. E os que eram alfabetizados, porque eu via isso na minha igreja, quando iam ler um texto bíblico, ainda liam com dificuldade. É isso também. E aí eu chego lá, formado numa universidade, professor de língua grega, conheço um pouquinho de latim,
Eu tenho condições de falar isso para aquelas pessoas? Eu precisava entender aquilo ali. Assim como eu preciso entender com quem eu estou falando aqui. Isso é uma... Todos nós somos desafiados a todo momento a vencermos as nossas dificuldades, as nossas limitações. Somos desafiados a isso. Mas essa compaixão aqui, e aqui não é nenhum tipo de exclamação, né, de celebração, viva a compaixão, é viver a compaixão, é experimentar a compaixão, porque a compaixão só tem razão de ser se você realmente está envolvido com esse tipo de sentimento. Isso não é uma prática tão somente. Eu fiquei vendo aí agora, um tempo atrás, depois daquelas enchentes em Petrópolis, algumas igrejas, né, fazendo aqueles caminhões, né, reunindo alimentos para fazer doação, e ao mesmo tempo, vamos orar aqui, nas redes sociais, aí foi, tá? E Jesus diz, quando você quer fazer o bem para alguém, não sai da tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, mas as pessoas orando, não, vamos orar aqui, aí aquela, tá? Graças a Deus me chegou, mas eu conheço gente que faz a sua benemerência e sequer quer que alguém saiba, né? Até porque quem tem dinheiro, né? Tinha um apresentador aí de televisão que dizia, quem tem dinheiro, mulher bonita, e falou uma outra coisa lá que não fala para ninguém, né? Tem isso também. Mas tem muita gente que faz muita benemerência e não faz o que certas igrejas estavam fazendo aí. Nós estamos indo ajudar Petrópolis, né? Eu cheguei a ver um pastor de uma grande igreja aqui do Rio dizendo que foi Deus que mandou aquela chuva e toda aquela desgraça para provar para um esquerdista que as ações sociais que eles faziam ali naquela cidade, em Petrópolis, né, não era porque eles queriam queriam fazer algum tipo de proselitismo, né, para chamar as pessoas para as suas igrejas. Então quer dizer que foi Deus que mandou aquela desgraça, né, para matar, para trazer destruição. A gente precisa rever algumas coisas que a gente fala e sai pregando por aí. Ou então uma vez eu vi uma senhora falando, estou dando graças a Deus que o furacão passou aqui na Flórida e não mexeu com a minha casa. A casa do vizinho está toda destruída, mas não mexeu com a minha casa. Não pode isso não é compaixão. Então essa compaixão aqui é a compaixão que nos afronta. Agora eu quero falar da compaixão de Jesus, dele ter se compadecido. Porque na compaixão de Jesus até o termo utilizado é diferente, ainda que a gente esteja falando de texto grego, que Jesus falava aramaico, o seu pensamento, os seus sentimentos, a sua cultura era toda dentro do judaísmo, do hebraico, do aramaico. Mas o autor usa uma outra expressão para falar dessa compaixão de Jesus. E essa compaixão de Jesus revela principalmente uma coisa que a gente quando vai examinar as pessoas no concílio, a gente pergunta, me dê uma prova aí da humanidade de Jesus. Revela a humanidade de Jesus. Revela o seu sentimento. Revela, acima de tudo, a sua... Vocês vão se escandalizar, mas não é para se escandalizar. Revela a sua impotência. Sabe que Jesus, quando está aqui, ele está numa situação de um impotente, apesar de ter feito tudo o que fez? Sim. Porque ele estava numa relação de sujeição a Deus e à vontade de Deus. Ele curava, diz que ele percorria as cidades. E esse percorrer as cidades, ou seja, ele já saiu da sua zona de conforto quando diz que ele deixou o céu e veio até nós. Ele saiu da sua zona de conforto. E na sua zona, neste momento em que ele se encontra conosco, ele cura, e aquilo ali era como se
fosse um buraco sem fundo, porque quanto mais ele curasse, mais apareceriam misérias e outras coisas mais, para ele fazer como se fosse uma coisa sem fim, para ele ficar. E aí ele ficou realmente mexido, atormentado com aquela situação. A palavra certa é assim, atormentado, que aquilo o perturbou. Por isso é que ele se compadeceu. Ele se compadeceu por isso. E quando a gente fala de compaixão, não é a prática, o exercício de alguma coisa que a gente faz com alguém, é o que move aquele que está fazendo. É isso que move. É primeiramente uma coisa que acontece dentro de cada um de nós. Eu às vezes me perguntava, o que eu vim fazer aqui nesse lugar? Uma cidade que eu não conhecia, lá em Minas Gerais, cheia de dificuldades. As pessoas trabalhavam um mês inteiro, quando o salário mínimo era quase, não era nem R$700, pagavam R$200 por mês. Vocês falam de justiça, a gente fala de justiça social, né? E aí tinha uma senhora que vendia tecido para a gente, até falou com a minha esposa, dona Sônia, hoje está difícil até contratar um vaqueiro, porque todo mundo tinha uma roça, né? Está difícil até contratar um vaqueiro. O vaqueiro agora quer ganhar tudo salário mínimo, quer ter carteira assinada. Está difícil. Eu não estou falando do Nordeste aqui, não. Não estou falando da região Norte. Estou falando do Sudeste. Que diz que é a região mais rica do Brasil. Perturbava Jesus foi a sua impotência, que mesmo curando, mesmo fazendo tudo aquilo era um buraco sem fundo. Era um buraco sem fundo. Ele podia ficar aqui 300 mil anos, 1 milhão de anos aqui fazendo o que ele fez, e ia estar sempre fazendo a mesma coisa, por causa dessa miséria. Então ele saiu da sua zona de conforto, percorria as cidades, vilas, curando. Depois, ele vê as pessoas sempre acorrendo a ele. Ele sente compaixão, compadeceu-se, ficou perturbado com aquilo, atormentado com aquilo. Mostra a sua humanidade. Até porque a gente sempre fala, Filipenses capítulo 2, né? Ele abriu mão de quê? Da sua divindade. Ele mesmo subsistindo na forma de Deus, ele nunca considerou esse ser Deus coisa que ele devia se apegar. E aí você vai abrir lá em Hebreus e vai encontrar um texto de alguém dizendo assim: não temos, olha só, isso é o olhar humano. Eu falei que a compaixão de Jesus é diferente dessa compaixão, dessa hipocrisia, seu olhar humano. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Temos sim, nós temos um Jesus que penetrou o céu. E esse que não possa se compadecer, do ponto de vista humano, é um termo chamado simpatesai, é um termo grego. Vem de um outro termo que dá origem, por exemplo, né, quem estudou aí patologia clínica, né, fulano está com mal patológico, porque uma enfermidade ela provoca sem número de coisas e de situações no nosso ser, no nosso corpo e no nosso ser. Eu me lembro que uma vez eu fui ao médico, eu sou hipertenso, né? Aí o médico perguntou assim: o senhor tem dinheiro? O médico, o cardiologista, o senhor tem dinheiro? Aí eu pergunto: não, porque o senhor vai ter que tomar remédio pro resto da vida, né? O cara perguntou: você tem médico particular, o senhor tem dinheiro? Que olhou para mim assim, né? Assim, esse pretinho aí, você tem dinheiro, né? Você vai ter que tomar remédio. Então,
esse mal, eu fiquei até mal com aquilo. Eu falei assim, caramba. Aí fiz os exames, eletro, esse e aquilo. E aí eu falei assim, não, isso aí isso é controlável, tá? Tem que controlar e tal. Mas eu fiquei mal, tá perguntando você, primeiro você tem dinheiro, mas cara, eu estou com alguma coisa incurável, sei lá, será que eu tenho. Mas essa patologia, patos. Eu tive um professor de mitologia grega, né? E às vezes a gente fala assim, mas eu tive um professor que dizia assim, potos, aí ele usou o nome no substantivo, potos, são todos os sentimentos. Porque a gente quando fala no homem, você não pode ficar falando do homem, fulano tem um mal psicológico. O mal é mal na acepção da palavra e na plenitude da existência daquele ser humano, daquela pessoa. Você não pode ficar dividindo, né? Tricotomista ou dicotomista, às vezes a gente vai. Você não pode ficar pensando no homem nessa relação tripartite ou bipartite. Tem que pensar no homem na sua totalidade. E é isso que o autor dali de nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Pelo contrário, nós temos alguém que pode sim se compadecer, porque ele assumiu a forma humana, ele sabe o que é o sentimento humano, ele sabe o que é o sofrimento, o flagelo humano. Sabe o que é isso? Porque uma coisa é você dizer assim, faz isso, faz aquilo. Você saiu dali, você é um médico, faz um exame, dá uma reserva, você vai embora. Os médicos, inclusive, eles são assim, eles não querem se envolver com os problemas emocionais, ele procura um psicólogo, um psiquiatra, ele vai mudando lá pelas outras especialidades, mas o que trata do coração, você quer saber do seu coração. Não é assim que funciona? Mas Jesus, na acepção da palavra, ele é o homem. Ele é o homem. E por todas essas circunstâncias, todas essas conjunturas que nós estamos falando aqui. Então, saiu da sua zona de conforto, tem um sentimento de compaixão diferente desse aqui. Diferente desse aqui. E ainda é capaz de se preocupar, dizendo, olha, é o que ele está dizendo, ele tem consciência de que é um grande desafio. O desafio não é para mim, nem para o pastor Edivano, é para todos nós, que a seara está grande, a seara está repleta, e para você ir a essa seara, você vai ter que viver realmente essa compaixão que a gente está falando aqui, porque essa compaixão aqui é humana. Eu preciso ter a consciência de que eu olho para qualquer pessoa diferente de mim e entender que eu estou olhando para um ser humano. Perceberam isso? Porque aí fora as pessoas não olham os outros assim. Eu preciso ter consciência que eu estou olhando para o ser humano, com todas as diferenças, com todas as suas peculiaridades, as suas características, que muitas das vezes são diferentes das minhas, com as formações, com o tipo de educação, ou qualquer outro tipo de formação que aquela pessoa tenha tido, são seres humanos. Verdade. Você tem consciência disso. Verdade. Essa compaixão, para nós, ela é factível, ela é atingível. Agora, se a gente pensar igual o doutor da lei, ou igual o jovem rico, então, se eu tivesse que dar um exemplo a não ser seguido em termos assim de exemplo de igreja, eu não vou falar de igrejas agora, né, porque até são uma ética muito, mas eu digo assim, a igreja de Corinto tinha compaixão pelas pessoas. Vocês já leram quando Paulo fala da ceia? Olha só, pessoal, eu não louvo a atitude de vocês, não. Vocês, quando se reúnem aqui, chegam uns na frente dos outros, comem mais do que o outro. Aqueles que estão precisando se alimentar não se alimentam. Tinha compaixão naquela igreja?
Eu tenho que explicar essa coisa da ceia, que não era ceia propriamente dito, não. Na igreja antiga havia uma tradição que chamava ágape, era uma refeição antes da ceia, que era para toda a igreja. Mas aí os ricos e mais abastados chegavam na frente, comiam tudo, e aqueles mais necessitados, que a gente precisa olhar sempre como uma questão social também. A gente precisa olhar as coisas como uma questão social. Uma vez eu estava falando para alguém, eu já estou caminhando para o final, estava falando para uma pessoa, olha só, quando o muçulmano diz que tem um mês do Ramadã, que eles vão fazer jejum, eles não comem mesmo, se alimentam muito menos. Mas aquilo ali não é só uma questão religiosa, aquilo ali é uma questão de segurança alimentar. Sabe por quê? Porque são países em que a terra é infrutífera, eles precisam comprar comida fora. E vocês sabem que quando um país entra em guerra, eles estão sempre entrando em guerra um com o outro, quando o país entra em guerra, a primeira coisa que acontece são os boicotes. Não vai vender comida para esses caras não. Não vai vender. Exportar alimento para quem? O inimigo não. Então é uma questão de segurança até alimentar e segurança nacional. Porque os seus estoques estoque de comida e de alimento vão sendo preservados para algum outro tipo de dificuldade que possa aparecer. Isso acontece também. Então não é só uma questão de natureza religiosa, não é só uma questão de natureza religiosa, mas é também uma questão de segurança alimentar e segurança nacional. Então eu até já extrapolei ao máximo aqui o meu horário, queria deixar com vocês essa reflexão nessa noite. Desculpa, estou com o pensamento nessa manhã. Essa compaixão aqui, ela é alcançável, ela é atingível. Mas como diz aqui, viva, experimente, saia da sua zona de conforto, saia, glória, aleluia, viva. Amém. Eu não estou falando nada demais do que aquilo que estou acompanhando, inclusive essa temática que está aqui. Que assim seja. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Pastor, ele vai discutir.